Cristo inaugurou seu ministério público retirando-se para o deserto durante 40 dias. Nós estamos vendo que a vida de Cristo foi uma vida de silêncio. Veja que agora ele vai começar o seu ministério. E o que ele escolhe para começar o seu ministério? 40 dias em silêncio. Aliás, isso você pode conferir, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Versículo 2. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Veja, 40 dias, 40 noites, em jejum, em silêncio, em combate espiritual com o demônio. O cardeal Sará diz: eu já evoquei o retiro de Jesus em seu deserto espiritual e místico e o que ele fez nos primeiros 30 anos de vida em Nazaré. É importante nos determos um pouco para falar de sua permanência no deserto da Judeia. 40 dias e 40 noites antes de iniciar sua vida pública, para, por assim dizer, acumular reservas de silêncio em vista da imensa missão que o conduziu até o dom da sua própria vida. Veja que bonito, né? O silêncio, ele vai te preparar para muitas coisas. Lembra que aqui o silêncio que a gente fala é sempre aquele silêncio que te coloca diante de Deus. É aquele silêncio para escutar Deus. Eu posso dizer então que é um silêncio de abastecimento. Abastecimento. Então eu preciso me abastecer. Jesus então, antes de adentrar na missão com força, ele primeiro vai se abastecer durante 40 dias num grande retiro espiritual. Então a sua vida também precisa ser assim, ter momentos de abastecimento. Então, eu já disse para vocês aqui nesse retiro que ao menos uma vez por ano eu gosto de fazer de 7 a 10 dias de retiro, de silêncio. E o que é isso na minha vida? É momento de abastecimento. Então, quando eu fico 7 dias de silêncio, 5 dias de silêncio, 7 dias de silêncio, é um abastecimento. Então, há momentos na sua vida que seria bom você dar uma parada para se abastecer. Mas uma parada em silêncio na presença de Deus para ouvir Ele, para ouvir os direcionamentos dEle, o que Ele tem para me dizer, o que Ele tem para me falar. Então qual é o problema de muita gente? Muita gente está no automático, ó. Você ligou no automático e você não consegue mais sair do automático. Então a sua vida é sempre agitada, é sempre agitada, é sempre agitada. Você não consegue parar, você não consegue parar. Você diz que não consegue parar. Ai, Frei, é muita coisa, é muito problema. Eu sei que sua vida não é fácil. Mas a gente precisa parar. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o problema de muita gente? É que ela fica esperando a oportunidade para parar. Tipo assim, quando tudo se ajeitar, aí eu vou fazer esse retiro. Quando tudo se ajeitar, eu vou dar uma parada. Quando tudo se ajeitar, eu vou rezar um pouquinho mais. Aí sabe o que acontece? Esse momento não chega. Então cuidado. Toda vez que eu me preparo para fazer um retiro de silêncio, por exemplo, dar uma parada, pode escrever. Nem sempre é possível fazer, ou seja, o que eu quero dizer? Toda vez que eu vou fazer o meu retiro de silêncio, eu tenho milhões de coisas para resolver. Milhões. Eu me lembro que toda vez que eu vou ao retiro, eu vou resolvendo coisa no celular, vou respondendo gente, aquela coisa, e já começa a dizer, gente, vou ficar 7 dias incomunicável. Ou seja, se a gente esperar um momento na nossa vida, onde nós vamos estar tranquilos para poder ficar mais na presença de Deus para um abastecimento, a gente nunca vai fazer. A gente nunca vai fazer. Então nós precisamos entender que diante da loucura da vida, tem horas que eu preciso parar para orar. Porque senão eu não vou dar conta. Se eu não me abastecer, eu não vou dar conta.
Eu estou falando isso com muito carinho com você. Deixa eu te falar, esses 40 dias que você está fazendo, você acha que é o quê? Deus está te abastecendo, meu filho. Deus está te abastecendo para coisas que você vai viver lá na frente, que você nem sabe ainda. Porque quantas vezes eu já ouvi isso? Pessoas dizendo assim, Frei do céu, a quaresma foi uma benção. Terminou a quaresma, o maior sofrimento da minha vida chegou. Só que interessante, eu estava preparada para aquele sofrimento. Então tenha certeza que estes 40 dias na sua vida estão sendo abastecimento. O que vier, você vai conseguir vencer. E não na sua força, mas com o abastecimento de Deus, ou seja, com a força de Deus na sua vida. Jesus está se preparando para os 3 anos de missão que serão muito fortes, serão muito intensos. Os evangelhos explicam como Jesus ia muitas vezes ao deserto. Interessante, Jesus só foi aqueles 40 dias para o deserto? Não. Mesmo na sua vida agitada para cá, para lá, de uma cidade para outra, Jesus diz a Bíblia que ia muitas vezes ao deserto. Então, para a gente não pensar assim, que Jesus fez 40 dias e depois não fez mais. Não. Talvez não fez mais 40 dias seguidos, mas constantemente Jesus ia ao deserto para orar, procurando a solidão, a calma e o silêncio noturno. Da onde vocês tiraram esse negócio de rezar de madrugada? Basta ler a Bíblia e nós vamos ver que Jesus rezava de noite. Jesus rezava de madrugada. Jesus rezava a noite inteira. Quer ver? Abra aí sua Bíblia. Em Lucas capítulo 6, se eu não me engano. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12. O que está escrito aí na sua Bíblia? Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Da onde vocês tiraram esse negócio de rezar na madrugada? Tá aqui, gente. Tá aqui. Quem reza na madrugada simplesmente não está fazendo nada mais do que Jesus fez. E nós, por exemplo, estamos acordando no meio da madrugada, estamos acordando no meio da noite, ainda dormimos um pouquinho, acordamos para orar. Diz a Bíblia aqui que Jesus passou a noite toda em oração, ele fez uma vigília. Então rezar à noite, para que a noite? Por que a noite? Para buscar a solidão, para buscar a calma, para buscar o silêncio. Nessas ocasiões ele sentia a mão de Deus que apontava para essas regiões onde ele vive, deixa-se ver e dialoga com o ser humano como um amigo que fala ao seu amigo. Quem realmente tem Deus em seu coração, em seu corpo, está ávido de silêncio. Devemos retirar-nos do mundo, retirar-nos das multidões, retirar-nos de todas as atividades, mesmo as de caridade, para ficar longos momentos na intimidade de Deus. Interessante, né? O cardeal Sará fala, até mesmo as obras de caridade, a gente de vez em quando vai ter que se afastar. Nossa, alguém pode falar, mas isso é um absurdo. Mas é o que está acontecendo aqui. Jesus ajudava os pobres? Claro que sim. Mas era o tempo todo? Claro que não. Jesus precisava se abastecer. Aliás, eu já contei esse testemunho aqui de Madre Teresa de Calcutá, que ela rezava muito. E ela dizia, como é que eu vou ajudar os pobres se eu não tiver Deus em mim? Então eu preciso ficar horas e horas diante do Santíssimo, eu preciso ficar horas e horas diante do Sacrário, porque se eu não me abastecer de Deus, eu serei mais pobre do que os pobres. Então, a lógica do deserto, a lógica do silêncio é também abastecimento. O que você fez hoje, meu querido, rezando na madrugada, foi abastecimento. Eu quero dizer para você, você está abastecido. É como se seu carro tivesse vazio de gasolina e agora você chegou para orar. Nós ficamos agora 2 horas orando, cantando, rezando. Estamos agora abastecidos. Vamos para o nosso dia a dia, mas
o combustível vai acabando aos poucos, porque a gente vai ter que nós precisamos nos doar. Você vai precisar se doar para o seu filho, você vai precisar se doar para a sua esposa, para o seu marido, você vai precisar se doar no seu emprego e você vai se desgastando. Então a nossa vida tem que ser sempre assim: atividade e abastecimento. Atividade e abastecimento. Em outras palavras, Lucas capítulo 10, Marta e Maria, Maria e Marta, Maria e Marta, abastece e vai para a atividade, abastece e vai para a atividade. Então, tudo isto é muito importante. Cristo sabe que jamais se encontra nos ruídos tormentosos do mundo. Cristo sabe que Deus jamais se encontra nos ruídos tormentosos do mundo. Ele não ignora as terríveis dificuldades que não faltarão em seu caminho. Para enfrentar a cruz que está longe, o silêncio e a solidão são necessários. No Getsemane, quando o fim já está próximo e os apóstolos dormem incapazes de compreender em profundidade o drama em que então se desenrola, Jesus permanece em silêncio por uma última noite em oração. Nos últimos momentos, o silêncio noturno é a companhia de Cristo. À semelhança de Jesus, os fiéis devem se acostumar a rezar de noite. Gente, isso aqui não é texto meu não, tá? Isso daqui é texto do Cardeal Sará. Olha que bonito. À semelhança de Jesus, e eu provei para vocês o texto em Lucas capítulo 6, versículo 12. À semelhança de Jesus, os fiéis devem se acostumar a rezar à noite. À noite Deus realiza suas obras. À noite tudo se move, tudo se transforma, tudo cresce pela força de Deus. Ah, como é bom rezar de noite. Eu, desde que comecei a fazer essa experiência, me apaixonei. E ainda mais rezar com vocês é maravilhoso. Para a humanidade, o recolhimento silencioso de Cristo é uma grande lição. Da manjedoura à cruz, o silêncio está constantemente presente, pois o problema do silêncio é um problema de amor. O amor não se exprime somente por palavras. Ele se encarna e se torna um e o mesmo ser com quem ama a verdade. Sua força é tal que ele nos impele à doação até a morte, até o dom humilde, puro e silencioso de nossas vidas. Se queremos prolongar a obra de Cristo no mundo, devemos amar o silêncio, a solidão e a oração. E agora vamos adentrar propriamente no tema de hoje. O tema de hoje é o pesado silêncio da morte de Cristo. A morte de Jesus é, portanto, um grande silêncio? Vamos meditar a morte de Cristo. Por 3 dias, a vitória das trevas sobre a luz mergulha a terra em um espesso silêncio e terrível angústia. O Messias morreu e o silêncio de sua desaparição parece ser a última palavra. O próprio Deus parecia silencioso. Seu filho sentia-se só, abandonado à aniquilação da cruz, o momento mais terrível de sua vida terrena. À beira da morte, Jesus perdia suas forças, Jesus perdia o seu sangue. Não sendo mais que um moribundo, extenuado, ele gritou alto. Deixava o mundo e seu pai não manifestara a menor palavra de conforto. Eu já disse para vocês em pregações passadas, não vou nem repetir as passagens bíblicas, mas quando Jesus é batizado, diz a palavra que o Pai fala. Ouve-se uma voz do céu e o Pai fala, eis o meu Filho muito amado. Na transfiguração, ouve-se uma voz e o Pai fala. Mas agora na cruz, Jesus não ouve uma palavra do seu Pai. É o silêncio da cruz.
à beira da morte. Ele deixava o mundo e seu pai não manifestara a menor palavra de conforto. Certamente a Virgem Maria, sua mãe e João estavam ao pé da cruz, mas essa doce presença não o impediu de gritar com todas as forças que lhe restavam. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Gente, vocês estão percebendo que Jesus solta o meu grito e Jesus solta o teu grito? Jesus sente o abandono de Deus. E veja, Ele está morrendo no nosso lugar. Ele é o novo Adão. Lembremos-nos de que o primeiro Adão ele foi expulso do paraíso. E Jesus agora, o novo Adão, ele está reparando a falta do primeiro Adão. O primeiro Adão foi expulso. Não foi Deus que abandonou o homem, mas foi o homem que abandonou Deus. E agora Jesus está sentindo esse abandono. E Jesus agora está orando: meu Pai, por que me abandonaste? Mas eu quero que você entenda que Deus falou alguma coisa, o Pai falou alguma coisa com ele? Não. O Pai ficou em silêncio. Jesus sofre a aparente ausência de Deus, mas a confiança que ele sempre teve em seu Pai não desaparece. Em Lucas 23, 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele expira dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Vamos abrir os textos? Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 34. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E agora, versículo 46. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Veja, Jesus não perdia a confiança no seu Pai. Então haverá momentos na sua vida onde parece que Deus não fala com você. Você está na sua maior dor, você está no maior sofrimento e parece que Deus te abandonou, parece que Deus não fala com você. Lembre-se que Jesus passou pela maior dor e o Pai silencia. Mas Jesus não perdeu a sua confiança no seu Pai. Isso é importante para mim, isso é importante para você. Neste mundo, o único silêncio que é preciso procurar é o que pertence a Deus. Pois só o silêncio de Deus é vitorioso. Veja, esse não é um silêncio qualquer, esse é o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus é um silêncio vitorioso. O pesado silêncio da morte de Cristo teve curta duração e gerou a vida. Todo silêncio em Deus gera vida. Todo silêncio em Deus gera vida. Deus não te abandonou. O Pai não abandonou Jesus, mas o silêncio do Pai para com Jesus era simplesmente uma geração de vida. O silêncio da morte de Jesus nos transforma, purifica e pacifica. Ele nos permite estar em comunhão com os sofrimentos e a morte de Cristo para ingressar totalmente na vida divina. É o silêncio da transfiguração, pois se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. João 12, de 24 a 25. No mundo onde os gritos e as comoções de todos os tipos expandem sempre mais o seu domínio,
teremos sempre a necessidade de contemplar e de aprender a entrar no silêncio de Cristo. A recusa do silêncio é uma negação do amor e da vida que vem de Jesus. Em 2 de maio de 2010, por ocasião da exposição do Santo Sudário, você sabe o que é o Santo Sudário? É aquele pano que envolveu o rosto de Jesus quando ele foi para o túmulo. Gente, o pano que envolveu o rosto de Jesus quando ele foi para o túmulo, até hoje nós temos. E foi para os cientistas pesquisarem e é totalmente comprovado que foi o pano que cobriu o rosto de Jesus. Este pano a gente chama de Santo Sudário. O Papa Bento XVI visitou a Catedral de Turim para ir venerar a relíquia. Ele pronunciou uma meditação extraordinária intitulada O Mistério do Sábado Santo, na qual associou o mistério do Sábado Santo ao mistério do silêncio. Pode-se dizer que o Santo Sudário é o ícone deste mistério, é o ícone do Sábado Santo. De fato, é um lençol sepulcral que envolveu o corpo de um homem crucificado, totalmente correspondente a quantos evangelhos nos dizem de Jesus, o qual, crucificado por volta do meio-dia, expirou aproximadamente às 3 da tarde. Ao anoitecer, porque era a vigília do sábado solene de Páscoa, José de Arimateia, um rico e competente membro do Sinédrio, pediu corajosamente a Pôncio Pilatos para poder sepultar Jesus no seu sepulcro novo, que tinha sido escavado na rocha a pouca distância do Gólgota. Ao obter a autorização, comprou um lençol e, deposto o corpo de Jesus da cruz, envolveu com o lençol e colocou-o naquele túmulo. Vamos comprovar isso na Sagrada Escritura? Marcos capítulo 15, versículo de 42 a 46. Quando já era tarde, Marcos 15, de 42 a 46. Quando já era tarde e era a preparação, isto é, a véspera do sábado, veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ele foi resoluto à presença de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Olha que lindo. Pilatos admirou-se de que ele tivesse morrido tão depressa e, chamando o centurião, perguntou se já havia muito tempo que Jesus tinha morrido. Obtida a resposta afirmativa do centurião, mandou dar-lhe o corpo. Depois de ter comprado um pano de linho, José tirou-o da cruz, envolveu no pano e depositou-o no sepulcro escavado na rocha, rolando uma pedra para fechar a entrada. Gente, vocês imaginam que esse pano que enrolou o corpo de Cristo, até hoje nós temos, está na Itália, em Turim, é o Santo Sudário. Comprovado pela ciência. Assim refere o Evangelho de Marcos e com ele concordam os outros evangelistas. A partir daquele momento, Jesus permaneceu no sepulcro até o alvorecer do dia seguinte, que era sábado. E o Sudário de Turim oferece-nos a imagem de como era o seu corpo estendido no túmulo durante aquele tempo, que foi breve cronologicamente, cerca de 1 dia e meio, mas intenso e infinito no seu amor e significado. O Sábado Santo é o dia do escondimento de Deus. Como se lê numa antiga homilia, o que aconteceu? Hoje sobre a terra há um grande silêncio, então o dia de maior silêncio é o Sábado Santo. Aliás, eu peço para você que quando chegar Sábado Santo, agora, em breve chega, que seja um dia de muito silêncio para você, até a missa da vigília da Páscoa. Hoje sobre a terra há um grande silêncio e solidão. Grande silêncio por quê? Porque o rei dorme. Deus morreu na carne, desceu para abalar o reino dos infernos. No credo, professamos que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Esconder-se de Deus faz parte da espiritualidade do homem contemporâneo.
de maneira existencial, quase inconsciente, como um vazio no coração que se foi alargando cada vez mais. No final do século XIX, Nietzsche escreveu, o grande filósofo Nietzsche escreveu: Deus está morto. E quem o matou fomos nós. Essa célebre expressão, observando bem, é tomada quase ao pé da letra da tradição cristã. Frequentemente a repetimos na via sacra, talvez sem nos darmos conta plenamente do que dizemos. Interessante, né? Nietzsche é um filósofo ateu. E quando ele diz Deus está morto, é no sentido de que Deus tem que desaparecer do nosso mundo. Mas quando ele diz Deus está morto e quem o matou fomos nós, de fato, nós matamos a Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que quem matou Jesus foram os nossos pecados. Por que ele está morrendo na cruz? Por causa dos nossos pecados. Depois de 2 guerras mundiais, a nossa época tornou-se um sábado santo. Em medida cada vez maior, a escuridão desse dia interpela todos os que se questionam sobre a vida, de modo particular, interpela a nós crentes. O sábado santo é a terra de ninguém, entre a morte e a ressurreição. Mas nesta terra de ninguém entrou o único, que atravessou com os sinais de sua paixão pelo homem. O sudário fala-nos precisamente deste momento. Está a testemunhar aquele intervalo único e irrepetível na história da humanidade e do universo, no qual Deus em Jesus Cristo partilhou não só o nosso morrer, mas inclusive o nosso permanecer na morte. A solidariedade mais radical. Então olha que bonito, Jesus, ele compartilhou conosco o nosso morrer e o nosso permanecer na morte. Naquele tempo, além do tempo, Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos. O que significa essa expressão? Quer dizer que Deus, feito homem, chegou até o ponto de entrar na solidão extrema e absoluta do homem, onde não chega raio de amor algum, onde reina o abandono total, sem palavra de conforto alguma, a mansão dos mortos. Você entende que isso é um dogma da nossa fé? Jesus desceu à mansão dos mortos, aqueles que há milhares de anos estavam lá. Então, todos os que morreram antes de Cristo, eles estavam na mansão dos mortos. Imagina o tempo de espera que eles estavam. Imagina o abandono. E agora Cristo aparece com eles na mansão dos mortos. É isso que você reza no creio todo domingo na Santa Missa. Ele desceu à mansão dos mortos. E o Catecismo da Igreja diz que, inclusive, quem ele encontrou lá? Adão e Eva. Adão e Eva também estavam lá na mansão dos mortos. Jesus Cristo permanecendo na mansão dos mortos, ou melhor, permanecendo na morte, ultrapassou a porta desta solidão, última para nos guiar também, ultrapassá-la com ele. Ou seja, ele desce à mansão dos mortos para tirar os mortos de lá. Ele desce à mansão dos mortos para dar vida aos mortos. Todos sentimos algumas vezes uma sensação assustadora de abandono. Você já sentiu isso? Uma sensação de abandono. E o que mais assusta é precisamente isso. Como quando somos crianças, temos medo de estar sozinhos no escuro. E só a presença de uma pessoa que nos ama pode nos dar segurança. Aconteceu exatamente isto no Sábado Santo. No reino da morte ressoou a voz de Deus. Então você imagina, lá no reino dos mortos, lá na mansão dos mortos, ressoou a voz de Deus, de Jesus. Sucedeu o impensável, ou seja, que o amor penetrou na mansão dos mortos. O amor penetrou na mansão dos mortos. Também no escuro, extremo da solidão humana mais absoluta, podemos escutar uma voz que nos chama a encontrar alguém que nos pega pela mão e nos conduz para fora. O ser humano vive porque é amado e pode amar. E se está no espaço da morte, penetrou o amor, então também lá chegou a vida. Na hora da extrema solidão, nunca estaremos sozinhos.
na hora da extrema solidão, nunca estaremos sozinhos. Este é o mistério do Sábado Santo. Exatamente do escuro da morte do Filho de Deus brilhou a luz de uma esperança nova, a luz da ressurreição. Este rosto, estas mãos e estes pés, este lado, todo este corpo fala. Ele próprio é uma palavra que podemos escutar no silêncio. De que modo fala o Santo Sudário? Fala com o sangue. No Santo Sudário ficou o sangue de Cristo e com o sangue a gente conseguiu ver as marcas do seu rosto. Pesquisa aí no Google, coloque aí Santo Sudário no Google e você vai ver o que é um Santo Sudário. Você que nunca viu, você que não sabe do que eu estou falando, ali ficou as marcas do rosto de Cristo. De que modo fala o Santo Sudário? Fala com o sangue, fala com a vida. O sangue é a vida. O sudário é o ícone escrito com o sangue, sangue de um homem flagelado, coroado de espinhos, crucificado, ferido no lado direito. A imagem impressa no sudário é a de um morto. Mas o sangue fala da sua vida. Cada traço de sangue fala de amor e fala de vida. Especialmente a mancha abundante próxima do lado, feita de sangue e água derramados, abundantemente de uma grande ferida causada por um golpe de lança romana. Aquele sangue e aquela água falam de vida. É como uma fonte que murmura no silêncio e podemos ouvi-la, podemos escutá-la no silêncio do Sábado Santo. Com tudo isso nós vamos aprendendo que também no silêncio Deus fala. Olha que bonito o Cardeal Sará está falando. Cristo não fala? Claro que falou. Ao seu coração ser aberto, ele falou. Ao ele ser chagado, ele falou. Ao ser coroado de espinhos, ele falou. O amor não se expressa só em palavras. E talvez esse é o grande ensinamento dessa meditação de hoje. O amor não se expressa só em palavras. Na cruz, Jesus não disse assim para nós: eu amo vocês. Não falou. Mas precisava falar? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Ele não precisou falar com a palavra eu amo você. Ele não precisou, porque as suas chagas diziam isso. O seu sofrimento dizia isto. E para terminar essa pregação, João, capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16 comprova isso. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, mas Deus não fala comigo, eu estou num sofrimento tão grande, Deus não fala comigo, mas Deus já te falou tudo em Jesus Cristo. Deus já mandou o seu Filho para morrer por você. Em outras palavras, Ele não precisa dizer mais nada. Cuidado, Deus não precisa dizer mais nada para a gente. Mais nada. Em Jesus, Ele já disse tudo. De tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que mais Deus precisa dizer para você? O que mais Deus precisa provar para você? Ele já fez tudo. Ele deu o seu Filho para morrer por você. Esta é a maior prova de amor. Portanto, o silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus não é Ele não está te deixando sozinho, não. O silêncio de Deus é como se dissesse: eu não tenho mais nada a dizer, eu já disse tudo. Olhe para o meu filho, olhe para a cruz. Na Igreja Católica a gente tem aquela música tão bonita: ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é minha grande prova. A cruz é a grande prova do amor a Deus. Deus me ama. No fundo do seu coração, diga aí no seu coração: Deus me ama. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.